Chicago é uma cidade multicultural. Ela está localizada às margens do Lago Michigan. É uma das maiores cidades dos Estados Unidos e é famosa pela sua arquitetura ousada. Os arranha-céus são elementos-chave de sua arquitetura. Foi uma das primeiras cidades a construir prédios altos. Rio Chicago, ele atravessa o centro da cidade, tem 251 quilômetros. Ele desaguava anteriormente no Lago Michigan e agora ele passou a integrar-se à bacia do rio Mississippi. Ele é um rio incomum, ele flui ao contrário. Sabia que esse rio flui ao contrário? Eu nem entendo muito bem, mas eles dizem que flui ao contrário. Velho do relógio. Que lindo. Nossa, eu amei aqui, sabia? Essa área aqui é a que eu mais gosto. Marina Towers são essas duas torres residenciais cilíndricas que parecem espigas de milho. O design da torre cria vistas de 360 graus e também serve como estabilizador estrutural contra os ventos fortes de Chicago. Observe que a garagem aberta fica nos primeiros 19 andares. O 20º é a lavanderia para os moradores. Os restantes 40 andares são estúdios. Shed Aquarium, ele foi inaugurado em 1930. Tem cerca de 32 mil espécies de animais. Ele é um centro de pesquisa para melhorar a vida dos animais e o meio ambiente. Adler Planetarium, ele é o primeiro planetário dos Estados Unidos. Ele é um museu público dedicado ao estudo de astronomia e astrofísica. Ele foi fundado em 1930 por Max Adler. Prédios, casas e até mesmo ruas em Chicago eram quase todas construídas de madeira. Fato natural ao maior fornecedor mundial dessa matéria-prima. O grande incêndio de Chicago ocorreu entre 8 e 10 de outubro de 1871. Ele começou num estábulo na região oeste da cidade. As circunstâncias do incêndio são misteriosas, mas uma lenda diz que uma vaca teria tropeçado numa lamparina dentro do estábulo, desencadeando o incêndio. O incêndio durou 2 dias, matando 300 pessoas, destruindo cerca de 9 quilômetros quadrados, incluindo o distrito comercial. Deixou mais de 100 mil desabrigados e 200 milhões de dólares de prejuízo. O incêndio só foi apagado pela chuva cerca de 34 horas depois. A cidade passou por um rápido processo de reconstrução, que ditou o desenvolvimento das áreas urbanas,
nas décadas seguintes. Navy Pier. Em 1916, servia como doca e treinamento da Marinha Americana. Recebeu esse nome em homenagem aos veteranos navais que serviram na Primeira Guerra Mundial. Esse prédio de vidro tem 7 andares. Ele foi fundado em 1986. No Navy Pier, você pode fazer passeios de lancha no Lago Michigan, tem praças de alimentação, além do teatro, tem o parque de diversão, tem lojas, inclusive de souvenirs. Grande parte dessa orla é conectada pela Lakefront Trail, uma trilha para pedestres, ciclistas e corredores, que oferece vistas deslumbrantes do lago e do horizonte da cidade. Ela conecta a muitos dos parques, praias, museus, bairros e restaurantes. Chicago é um observatório no 94º andar do John Hancock Building, com um mirante de vidro inclinado a 305 metros de altura. Ele foi concluído em 1969. A diferença entre o Willis Tower e esse 360 é que o Willis tem um cubo de vidro que se estende para fora do edifício, enquanto que o 360 tem essa varanda de vidro móvel. Eu não tive coragem de subir lá. Dewsbury Bridge, ela foi construída em 1920. É, na realidade, a soma de duas pontes que se podem mover para passar barcos de maior porte, e é uma das mais emblemáticas da cidade. Também porque conecta as duas partes da Michigan Avenue, separada pelo rio Chicago.
Tribune Tower é um edifício com estrutura neogótica e um dos marcos da cidade. O jornal Chicago Tribune fica coladinho a ele. O design da torre tornou-se um evento histórico na arquitetura do século XX. Ele foi construído em 1920. Pioneer Court é o nome dado a essa área em homenagem ao primeiro colono não nativo de Chicago, que foi Jean-Baptiste Point du Sable, um próspero fazendeiro e comerciante de peles, onde construiu sua primeira casa aqui em 1770 e viveu aqui até 1800. Wrigley Building é o prédio do relógio. Ele leva o nome do construtor. Também é de 1920, tem 30 andares e a outra torre tem 21. Há passarelas entre as torres no nível solo, terceiro andar e no 14º. Ele é todo revestido em terracota esmaltada, a fachada branca e reluzente. É um prédio comercial. Aqui é a Clown Fountain, famosa pelos espelhos d'água, formado por duas torres de blocos de vidros que projetam as imagens de rostos que jorram água. E aí as crianças se divertem aqui nessa piscina, né? Millennium Monument, ele é constituído de 24 colunas em semicírculo, estilo romano. Na base dele estão os nomes dos fundadores do parque. The Cloud Gate, ou The Beam. Essa escultura é de uma artista indiana. 80% dela reflete para o céu, por isso é chamada de Portal das Nuvens. É em aço inoxidável, composta de várias placas que se unem parecendo uma peça só. É toda espelhada, reflete os skylines da cidade, a beleza do céu azulado
e o seu próprio reflexo. O Millennium Park, na verdade, fica dentro do Grant Park. E aqui está a Buckingham Fountain. Ela foi inspirada na fonte latona do Palácio de Versalhes. Ela é um marco da cidade desde 1927. Ela foi doação de Kate Buckingham. É uma das maiores fontes do mundo. Ainda aqui no Millennium Park, há o Teatro de Arena, J. Pritzker Pavilion. É uma concha acústica. Essa arquitetura impressiona pelos arcos que fica acima do público. Ele é famoso por receber diversos festivais e eventos. Já já vai começar um e é gratuito. Chicago Cultural Center não é um museu. Esse prédio foi inaugurado em 1897. Anualmente, apresenta mais de 1.000 programas e exposições. Grande parte das atrações por aqui são populares e não possuem custo algum. Esse saguão aqui é abobadado, com mosaicos e 2 cúpulas de vitral. Essa é a estátua de Picasso. Ela fica aqui na Daley Plaza. Ela foi encomendada pelos arquitetos do Daley Center. Em 1967, Picasso presenteou Chicago sem nunca explicar o que ela representava. Ele demorou 2 anos para concluí-la. Ela tem 15 metros de altura e pesa 160 toneladas. E é toda feita em aço. Aqui é CBS News Chicago e aqui é o estúdio onde eles gravam, bem na calçada. Incrível, né? Esse edifício, The Rockery, foi designado como um marco histórico nacional. Ele foi construído em 1888 e é o arranha-céu mais antigo de Chicago. Foi cenário de vários filmes. É um ícone aqui no centro financeiro. É universalmente considerado uma obra-prima arquitetônica. Tem um deslumbrante saguão. Ele foi poupado após o incêndio e foi meticulosamente reformado. Art Institute of Chicago é um dos maiores e mais antigos museus de arte do país. É um dos melhores do mundo. O Instituto foi fundado como museu e escola de belas artes em 1879, uma época crítica na história de Chicago, após o grande incêndio de 1871. Aqui começa a Rota 66, a famosa, que atravessa os Estados Unidos de leste a oeste.
Apesar da fachada clássica e imponente, ela é uma das bibliotecas mais modernas do mundo. Observe as corujas em cada canto do edifício. Elas representam a sabedoria. Há 112 quilômetros aproximadamente de estantes, distribuídas em 8 andares. Aqui é a Macy's, loja de departamentos. Que espetáculo, né? Que teto. Gostei daquele relógio ali. Magnificent Mile é o principal bairro comercial de Chicago, uma área vibrante e movimentada. É uma vitrine de estilo, com 460 lojas, 275 restaurantes e 60 hotéis. Chicago Watchtower. Ele sobreviveu ao grande incêndio que destruiu a cidade em 1871. Construído em 1867, ele funcionava como distribuidor de água para a cidade. O estilo arquitetônico hoje destoa do moderno. No entanto, ele ajuda a lembrar o passado de Chicago. O Willis Tower é um arranha-céu com 108 andares. É o prédio mais alto da cidade e possui um observatório em seu topo um pouco mais alto que o 360 Chicago. Foi o edifício mais alto do mundo até 1998. Hoje é o Burj Khalifa, em Dubai, com 160 andares. É um prédio comercial aqui no Loop, que significa centro financeiro. Dá para ver as pessoas? Aqui é o Ohio Street Beach. Aqui é o Lago Michigan, água doce. Uma praia aqui, praia deles. Lá no fundo tem a Oak Street Beach, que é uma praia artificial. Estamos aqui no Field Museum. É um museu de história natural, parecido com o de Londres. As múmias egípcias fazem sucesso aqui.
Espero que tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Até lá!